Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais uma resenha do que um vlog, na verdade. Falando sobre os sites que a gente usou no nosso casamento e nossa opinião com relação a eles, o que a gente gostou de alguns sites, o que a gente não gostou de outros sites, para vocês terem uma ideia, para quem estiver planejando também, principalmente para quem estiver planejando igual a gente, que não teve cerimonialista, que tudo fomos nós dois que fomos atrás das coisas e de ter os contatos, então tiveram sites que ajudaram pra caramba e que não foram perfeitos por um detalhezinho outro, que outro site de repente supriu, para estar trazendo para vocês que pretendem se casar, que estão planejando um casamento, algumas sugestões. Lembrando que nem tudo que era prioridade e um site não me atendeu, vai ser prioridade para você também, o site não vai te atender. De repente, algo que eu não gostei é algo que alguém de repente vai gostar. Então, estou trazendo aqui minha experiência e a minha opinião. Lembrando também que lidando com sites, nem todo mundo vai ter as mesmas experiências. De repente, eu tive uma experiência ótima com o site e outra pessoa pode não ter tido uma experiência tão boa. De repente, eu tive uma experiência ruim com o site que nem todo mundo tem. Então, eu vou estar trazendo aqui a minha opinião e a minha visão. Então, vamos lá. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês vai ser de um aplicativo, que como a gente não teve cerimonialista, ele ajudou a gente demais da conta, foi quase que perfeito, porque ele tem todo um checklist, que lógico que a gente usou aquilo que condizia com o nosso casamento, sobre cada detalhe sobre o casamento. Lembrando que vão ter coisas que vai ter lá, que pra gente, por exemplo, a gente não foi atrás porque não era interessante, e tinha uma coisinha ou outra, um detalhezinho ou outro, que de repente não tinha lá e a gente foi atrás. Só que assim, de forma geral, ele atendeu a gente super bem pra gente ter uma ideia de que fase a gente tá. Vou estar mostrando ele para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Essa é a plataforma inicial do site. Tem como adicionar eu e o meu noivo tranquilamente pelo e-mail dele. E nós dois podemos fazer alteração, checklist, esses tipos de coisas. O site, ele permite aos dois fazerem alterações, colocar nome dos convidados e esse tipo de informação, o que acaba facilitando muito. Quando a gente criou nossa conta pelo aplicativo, como faltava tempo para o casamento, ficava contagem regressiva. Agora, como já passou o casamento, já faz um bom tempo, tá a contagem depois do casamento, quantos dias se passaram. Isso, inclusive, é interessante para a gente poder estar acompanhando quantos dias certinho, até horas que tá faltando. Tudo isso é pedido na hora de fazer o cadastro. E dentro desse aplicativo tem muitas e muitas funções, conforme vocês podem estar acompanhando aí. Eu até peço desculpa porque ficou meio distante, porque como é um aplicativo, eu precisei acessar ele pelo celular. Aí dá para acompanhar literalmente tudo por aí, coisas que faltam ainda fazer, que estão pendentes, conforme vocês podem estar vendo. Dá para colocar, por exemplo, quem foram os fornecedores. Alguns a gente preencheu, outros nós mesmos fomos os fornecedores. Então a gente acabou deixando em branco. Vocês podem ver que a gente coloca o nome certinho. Igual aí, tem cerimonialista, mas na verdade a gente teve só uma pessoa que ajudou a gente no dia, que na verdade fez um baita favor pra gente. A gente não teve uma cerimonialista de fato. Então dá para ir acompanhando dessa forma, que é bem legal. Outra coisa que a gente achou assim muito legal foi que cada tarefa ela tem o seu prazo para ser cumprido. Aí vocês podem ver até que a gente deixou algumas assim sem a gente colocar o ok na data certa pelos nossos próprios motivos. Cada fator teve o seu porquê. Mas, por exemplo, o que a gente tinha que fazer, decidir ou fazer um ano antes, 10 meses antes, e por aí ia, quanto que era pra gente estar convidando, pra gente ter uma noção. Aquilo que a gente de fato fez, e igual vocês viram aí, se eu clicava, ela desaparecia daí. Ficava aí só as que tinha pra fazer na data, ficava aparecendo assim atrasadas, o que eu já tinha que ter passado, e também o que estava em dia, o que ainda ia ter pelo futuro. Então foi muito legal pra gente estar acompanhando, pra gente ter uma noção mais ou menos de o que faltava fazer, o que faltava definir, que pra gente que não teve cerimonialista foi muito bom. Aí eu vou pôr para vocês as tarefas que a gente já tinha cumprido para vocês verem o que ficou. Era muito, assim, mas muita tarefa e isso ajudou demais. Teve coisa que a gente sinalizou, porque pra gente não fazia sentido aquilo, por exemplo, a gente não bebe, não faz sentido orçar bebida, porque no nosso casamento não teve bebida. Então a gente foi usando de acordo com aquilo que tinha sentido pra gente. Então, assim, a gente achou muito bacana, por exemplo, a organização de mesa para o convidado a gente não fez, por isso a gente não sinalizou.
Agora que entra no ponto que eu achei assim um contra dele. Ele organiza os convidados por ordem alfabética. Então, para organizar as mesas de convidados, ou por família, ou quantidade de convites que a gente ia precisar, ficava muito confuso, porque separava as famílias. Não tinha por que eu mandar um convite para minha tia e um convite para meu tio, casado com ela, para minha prima, filha dela, sendo que é da mesma família. E mesmo para organizar as mesas fica mais difícil se a gente separa as famílias que automaticamente já sentariam juntos. Então, para mim, esse foi um dos poucos contras que teve também para a gente fazer a confirmação de presença. Aí vocês podem ver que quem está marcado de verdinho é porque confirmou presença, laranja ainda não confirmou e vermelho confirmou que não vai. Então, são vários pontos positivos. Nele tem também um controle de estatística, quanto por cento mulher, quanto por cento homem, quantos por cento criança, quantos confirmaram presença em questão de porcentagem, a questão dos grupos também, que o único grupo que dava para separar, por exemplo, era a minha família, a família do meu esposo. Então, todo esse controle ele tinha. A verdade é que ele é um aplicativo excelente, que inclusive eu sinto que eu não aproveitei dele o suficiente, que eu poderia ter aproveitado melhor, que para mim o único ponto de melhora que ele teria seria o de realmente a gente conseguir colocar as famílias juntos, separar por grupos de família, porque facilitaria muito para a questão da organização de mesas, para quem gosta de organizar, e também para confirmação de presença. Só isso que ele poderia melhorar. Além disso, ele também tem um blog de inspiração, uma página só falando sobre casamentos, ideias, curiosidades para quem gosta, e também tem a opção de criar o site de casamento por ele. Então, essa foi a nossa experiência com sites casamento.com, que você pode estar acessando tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Lógico que a gente foi no aplicativo, que pra gente era mais prático. Mas se de repente pelo site foi mais prático, eles também têm essa possibilidade. Então, pra gente teve esses prós e esses contras, lembrando que essa foi a nossa experiência. O segundo site foi não relacionado à data do casamento de fato. Foi relacionado ao nosso chá de panela, que eu vou trazer um vlog para vocês, que a gente fez um chá de panela um pouco diferente, mas como quem está nessa fase de casamento, trabalha fora, tem muitos compromissos, sabe? A gente nem sempre acaba tendo tempo para estar gravando como a gente gostaria. Mas eu vou trazer mais ou menos explicando que a gente fez algumas coisas diferentes, que foi assim bem interessante. Para mim foi perfeito. Que pode não ser de repente o que vocês querem, ou de repente é uma ideia que vocês ainda não tinham pensado e vão colocar em prática. Mas enfim, voltando ao foco do vídeo, que é falar sobre o site. O site é o meu chá de panela e eu vou explicar para vocês aqui como ele funciona. Essa é a página inicial do site onde a gente faz o login. Infelizmente, como faz um tempo já que passou, aparentemente não está mais liberado para mim poder estar entrando como convidado. Então, vou entrar pelo meu próprio e-mail que eu usei para fazer a conta, para vocês entenderem como que funciona. O convite do meu chá foi virtual e eu mandei esse link junto para o pessoal poder estar acessando. Essa aí é a página inicial com meu nome, uma foto aleatória, porque eu não tinha tempo para tirar uma foto que combinasse com o site eu e meu noivo, e a gente usou o que a gente tinha mesmo. Não tinha passado pelo ProWedding e estava escasso. Aí tem meu nome, o nome dele, o chá de panela e os detalhes, as informações. Aqui eu também consigo ver todo mundo que já tinha acessado o meu site e mandar também o convite pelo e-mail da pessoa ali, igual isso aí, todo mundo quem acessou. E também foi a lista de presente, eu achava que não dava para ver, que a pessoa tinha escolhido, né? Mas na prática, se eu entrasse, eu via quem escolheu. No vídeo que eu for falar sobre o chá de panela, eu vou explicar por que eu escolhi essa forma e não a outra. Automaticamente, quando alguém escolhia aquele link, não ficava mais disponível e tiveram muitos pontos positivos desse site. Eu preenchi item por item, inclusive os valores, o link, onde encontrar. Alguns não era aí, outros eram na loja presencial, que eu também deixei a lista lá com eles, para eles controlarem quem tinha comprado, quem não tinha comprado, para eu ter um controle. Alguns itens eu ganhei, outros eu não ganhei, comprei depois, outros nem comprar depois eu comprei. Inclusive foi um ponto positivo de ter essa lista aí, é que eu também depois me guiava para saber o que eu queria comprar. Aí tinha a opção também de eu mandar uma mensagem agradecendo quem tinha se cadastrado, né, no site, participado. Então ele teve muito lado bom. Vou entrar aqui para vocês como se eu fosse um convidado. Vai ser a única forma de eu ter acesso a isso para vocês virem. Para o convidado fica só como não disponível. Ninguém sabe quem vai dar o quê. A não ser que eu ficasse fiscalizando coisinha por coisinha, coisa que depois eu entro em detalhe com vocês
com relação a isso no vlog sobre isso. Mas como faz um tempo eu não consegui clicar no link como eu gostaria para mostrar para vocês como que um convidado veria, certo? Porque como eu estava como eu mesmo vendo como convidado, eu não conseguia selecionar. Mas resumidamente, eu entrei pelo meu, ia estar selecionar e não coisinha de editar. Eu clicaria em cima e lá apareceria para meu convidado a opção de sugestão de lugar de compra, que ele clicaria e iria pelo link. O que é a vantagem? Dá para colocar link do Magazine Luiza, dá para colocar link da Shopee. Usei muito o link da Shopee, inclusive é uma lástima a Shopee não ter lista de compra nem de chá de panela, que vai reduzindo dessa forma. Por que eu não criei uma lista da Shopee? Porque eu corri o risco de várias pessoas comprarem a mesma coisa. Isso era uma forma de eu ter um certo controle sobre isso para não ter nenhum problema. Vamos lá para o ponto negativo. Ponto negativo número 1. Eu vi algumas pessoas em vídeos no YouTube que tiveram problemas com instabilidade nesse site. Como eu disse, cada um teve uma experiência de um jeito. Para mim, ela foi boa, eu não tive problema com isso. O segundo foi que, como era algo novo, nem todo mundo soube mexer nisso, mas no geral ele funcionou super bem. Algumas pessoas me ligaram, eu ajudei a pessoa a mexer certinho, então foi super válido. O ponto negativo que teve é que o preço eu tive que colocar um por um para poder organizar aí por preço. Eu tive que fazer algumas gambiarra que depois eu explico. E as fotos também eu tive que colocar uma por uma. Não centralizavam sozinho, então eu tive que colocar um moldezinho no Canva, eu jogava foto por foto, baixava foto por foto, para elas centralizarem bonitinha, desse jeito que ficou aí. Em geral, para mim, ele atendeu demais, valeu super a pena, ainda mais para algo que era 100% gratuito, não tinha nem opção de comprar. Aqui o lado contra, assim, para mim não era nada que me afetasse muito da prioridade, porque eu tive tempo de fazendo essa lista aos poucos para não me pesar. Agora trazendo o terceiro site para vocês, que esse sim teve muito a ver com o casamento e que tiveram alguns prós bacana e tiveram alguns contras estressantes, que eu vou explicar para vocês conforme eu vou mostrando o funcionamento do site, que é o Quero de Casamento. O Quero de Casamento que é aquela da lista do Magalu, certo? Um dos motivos que incentivou a gente a estar selecionando os presentes por aí, primeiro foi que tinha como selecionar por dinheiro para outro site, só que ele cobrava uma taxa que até então eu achava que era um pouco alta pra gente. Então a gente acabou selecionando por conta disso e também porque tem gente que estranha esses sites que você coloca presentes fictícios, dá nome para esses presentes. E querendo ou não, a gente que vem de uma cidade mais de interior, que tem parentes que são mais de idade, o pessoal tá mais acostumado com lista no Magazine, certo? Porque isso, desde que minha mãe casou, já tinha lista no Magazine, lógico que era presencial. Mas por isso que a gente optou pelo do Magazine, até pela questão de confiança, da pessoa estar colocando um cartão. Isso coloca mais crédito, mas tiveram alguns prós e alguns contras. Primeiramente, eu já queria pedir desculpa para vocês porque eu não consegui gravar a tela do notebook, que para vídeos de YouTube, a formatação do YouTube, teria ficado melhor. Então, algumas imagens eu vou usar print de computador e quando eu precisar da movimentação, eu vou estar usando gravação de tela de celular, porque eu tentei gravar pelo do computador e não ficou legal, ficou ruim, tentei gravar no modo mexendo no computador, também não ficou bom pelo celular. Vou começar então pela parte que os convidados vão ver primeiro e depois como é o painel de controle por onde a gente mexe. Quando eles clicarem no link, isso vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Que eles podem passar para o lado até ir para a lista ou pode clicar nesse botão aí de baixo que vai direto para a lista já. Caso eles cliquem, vai ser essa sequência que vai estar seguindo. Cada hora vai passar para uma observação, alguma coisa relacionada ao casamento. Como vocês viram, já faz um tempo que o nosso casamento passou, então ficou em dias negativo. Até que então, de fato, vai caminhando para ir de fato para o site do casal. Nós, no caso, usamos esse site, foi mais para poder ter a lista de presentes de fato pela praticidade, mas ele tem muitas outras funções que podem ser exploradas. E caso vocês queiram saber como a gente usou, como a gente enviou esses links, esses sites para o pessoal, no vídeo que eu vou falar sobre convite, eu vou estar explicando como cada coisa foi usada, como eu passei da forma que eu achei assim, menos invasiva e ofensiva possível. Eu vou deixar a gravação da tela do meu celular sobre a lista que a gente escolheu enquanto eu explico mais algumas coisinhas, enquanto eu falo mais algumas coisinhas para vocês se inspirarem. Lembrando que esses itens a gente não ganha o item, a gente ganha o valor do item que a gente colocou aí, que é o valor do link que a gente selecionou do Magazine.
Lembrando que tem que ser do Magazine. E a partir disso a gente escolhe se a gente vai querer esse item ou não. Mas eu selecionei todos os itens com muito cuidado, levando em consideração se era algo que eu queria ou não, se isso é algo que ia ser útil para mim ou não. E por quê? O que que poderia acontecer? De repente alguém ia na loja e ia comprar exatamente esse item, exatamente dessa cor, exatamente desse tipo, exatamente desse jeito. Então eu pensei, tem que ser um item que eu vou ficar satisfeita caso isso aconteça. Então, não coloquei qualquer item, coloquei coisas que para mim tinham sentido. Se depois vocês quiserem, eu deixo uma lista completa do que para mim tinha sentido para uma casa completa. E lembrando que cada casa funciona de um jeito, não é o que era essencial para mim, que é essencial para todo mundo. Tem gente que tem casa maior, tem gente que tem casa menor, tem gente que gosta de coisas minimalistas, tem gente que gosta de coisas maximalistas. Então, tudo isso tem que ser considerado. Tem gente que toma café, tem gente que não toma café, tem gente que bebe bebida alcoólica e tem gente, como por exemplo a gente, que não bebe. Então, isso tudo tem que ser considerado, levando em conta. Lógico que vocês veem esse mundo de itens, ainda existem coisas que ainda precisamos comprar, que a gente ainda não tem. Não ganhamos tudo, não deu para comprar tudo, a gente comprou primeiro o que para a gente era mais útil e também o que para a gente era prioridade. Era algo que realmente a gente queria. O que mais que eu pensei? Nossa, e se eu ganhar presencialmente tudo e ainda tiver de repente muito dinheiro lá no Magazine e não conseguir gastar ele todo nos itens da casa, de repente extrapolar. No Magazine vende livro, no Magazine vende feira, no Magazine vende de um tudo. Eu compro de um tudo. Pelo próximo um ano, o presente de todo mundo que eu precisar presentear, tudo que eu querer comprar, tudo que eu for fazer, minha feira, vai ser feita pelo Magazine. Lógico que isso não aconteceu. Mas caso acontecesse, a gente pensou nisso. Se a gente fosse construir no Magazine, tem materiais de construção, tem muita coisa que poderia ser aproveitada. E como vocês podem observar, eu fiz uma lista bem longa e bem completa, e não foi uma coisa também que fez do dia para a noite, porque tudo eu selecionei em agosto, algumas coisas eu tinha mais ou menos em mente. Então, é uma coisa que leva um tempinho para ser construído, que é bom ir conversando com o seu noivo para fazer algo que seja do gosto dos dois. Agora, falando um pouco sobre a parte onde a gente, ou seja, eu e meu noivo, na época, tivemos acesso, e não que os convidados têm acesso, para mostrar para vocês um pouco de como isso funciona por dentro. Vocês puderam observar nessa transição de tela, tanto do computador como do celular, o do computador é claro que é muito melhor da gente estar visualizando por ele. Fica muito mais fácil, muito mais organizado, igual a gente consegue ver os que confirmaram presença, apesar de eu não ter feito com essa intenção, com esse intuito, algumas pessoas confirmaram presença por aí. Por isso que é importante ficar atento ao e-mail e atento a todos os sites que vocês forem usar com relação ao casamento. A gente consegue ver o que a gente ganhou, quanto a gente acumulou. Esse daí foi o valor que eu e meu esposo acumulamos de presentes ganhados, que alguns inclusive foram repetidos. A gente consegue ver quem deu, a gente consegue. No computador, lógico, é muito melhor de ver o valor do presente que cada um deu, se a pessoa deixou mensagem ou se ela não deixou mensagem, que inclusive foi algo que eu achei muito legal e que a maioria deixou. Aí a gente consegue ver a mensagem que deixaram e a gente consegue também responder essa mensagem, só que eu fui descobrir isso depois. Então, eu acabei não respondendo a mensagem de ninguém, mas se eu soubesse disso antes, eu teria respondido a mensagem dessas pessoas, porque seria algo muito cuidadoso da minha parte. Em relação à mensagem que as pessoas deixaram, o que eu vou fazer? Eu vou dar print em cada um que pega o nome e pega a mensagem que a pessoa deixou. Eu vou mandar imprimir, eu vou mandar, no caso, não vou mandar recortar, né, gente? Eu vou recortar e eu vou guardar numa caixinha que eu fiz para poder deixar as coisas do meu período de noivado e casamento, de cartinha, dessas coisas. Então, todas as cartinhas que a gente recebeu, que eu sei que foi feito com carinho, porque todas as pessoas que separaram um período para escrever para a gente, foi feito com carinho, eu vou ter guardado, porque eu não quero que isso seja algo que se perca com o tempo. Essas foram as funcionalidades do Quero de Casamento do Magazine que a gente utilizou. É claro que ele tem muito mais funcionalidades, mas usamos só essas. Lembrando que a experiência dos meus contras foi a minha experiência. Não quer dizer que você vai fazer isso e ter a mesma experiência ruim que eu tive. O que foi a minha experiência ruim? Quando o cartão chegou, que chega um cartãozinho pra gente, que eu procurei até pra mostrar, mas eu não sei onde foi parar durante a mudança, durante organizar as coisas. Eu não conseguia desbloquear o cartão. Aí eu ia no chat deles e não resolvia, porque ele dava com aquela inteligência artificial, que tem hora que não é nada inteligente, vamos ser sinceros.
Eu fui na loja presencial, eles não conseguiam resolver para mim. Eu tentei de várias formas, procurei vídeo na internet, eu tentava abrir chamada, mais chamada, mais chamada, e isso o casamento correndo, a gente tendo coisas que a gente precisava comprar e não resolvia. Até que eu fui no Reclame Aqui e fiz uma reclamação. Aí a partir daí realmente resolveram o meu problema e ele foi bem bom. Teve alguns pontinhos contra, como por exemplo, quando eu precisei fazer várias compras seguidas de itens que não tinham um valor tão alto, porque no final das contas, acabamos juntando um valor considerável. E o próprio site, algumas compras que a gente fazia, eu não sei o que acontecia, ele cancelava a compra. Aí eu fazia de novo a compra desse item, ele cancelava a compra de novo. Alguns outros confirmavam a identidade por foto e resolvia, mas alguns ele simplesmente cancelava a compra. Então eu passei algumas raivas, não vou dizer assim que foi 100% perfeito, não foi ruim, entendeu? Não me arrependo de ter feito por ele, eu acho que foi bem bacana. Vocês vão estar vendo aqui o funcionamento dele, mais ou menos como que foi. Tiveram vários pontos que eu gostei. A única coisa que teve foi alguns pequenos aborrecimentos, isso eu sei que qualquer site, qualquer coisa que a gente fosse estar mexendo, ia ter os seus contras. Nada funciona perfeito. O quarto site que a gente usou foi o iCasé. E eu já começo falando assim, eu caí do cavalo com ele por conta da seguinte forma. Eu sou muito desesperada, então para que eu faça as coisas eu gosto de fazer com muita antecedência. Então eu fui fazer o site com quase um ano faltando para o casamento. E o site tinha uma duração, acho que de 6 meses no ar, gratuito, ou eu tinha que pagar, se eu não me engano, uma taxa de R$ 30 para eu ter ele por um ano inteiro corrido. E na prática, como eu tive a trabalheira toda de fazer o site, fiz tudo certinho, bonitinho, toda a trabalheira e demandou tempo, eu acabei tendo que pagar os R$ 30 para prolongar esse tempo. Então, eu vou falar para vocês também aqui no vídeo, conforme eu vou mostrando como funciona o site, como foi a minha experiência e por que eu acabei não colocando os presentes virtuais. Eu já disse um pouco, lógico, falando sobre a do Magazine, e aqui eu vou complementar o porquê que eu acabei não fechando esses presentes virtuais que tem pelo iCasé. E as coisas que eu achei assim não tão favoráveis. Bom, no geral, hoje eu descobri que eu já não tenho mais acesso, na verdade, ao caseiro. Mas mesmo assim, eu vou estar falando, só não vou conseguir mostrar o site que eu criei para vocês verem. Não é também como se eu tivesse tanto apego assim para ele, para pagar de novo, porque eu acho assim que já deu. Eu usei o Casei foi mais para confirmação de presença, apesar de que na minha região, que os meus convidados na prática acabaram confirmando mais presença para mim no WhatsApp, porque tinha o meu número e tinham contato comigo, não convidei gente nada a ver. Na verdade, até tiveram alguns poucos, mas a maioria tinha contato comigo. Então acabou confirmando presença comigo. Teve gente que confirmou, igual eu falei para vocês, pelo Magazine. E teve gente que confirmou pelo iCasé, que o principal intuito era esse, ter um site bonitinho, uma frase bonitinha, mas tudo bem. Também não tô morrendo por conta disso e não vou morrer por conta disso. Mas no geral, por que que eu não fiz os presentes fictícios pelo iCasé? Porque algumas pessoas se sentem ofendidas, dá a impressão assim que você se acha muito. Eu já escutei comentários com relação a isso, e para mim não tinha tanto sentido colocar presentes fictícios. Até porque, se não me engano, o site ele cobra 7% daquilo que você ganhar. Então, eu me sentia menos mal tendo o do Magazine, porque aí, no caso, era basicamente o que eu comprava. Mas aí, no caso, o Magazine não cobraria de minha taxa, era só comprar o produto por ele, alguns produtos, mas aí bastasse eu procurar outros que não fossem assim, eles tinham desconto à vista no Pix. E esses poucos produtos eram 10% mais caro no cartão de crédito. E esse cartão no Magalu que a gente recebe, por mais que tenha dinheiro nele, é considerado como cartão de crédito. Mas bastasse eu procurar outro produto, de outro vendedor. Eu não E podia. finalizar esse vídeo antes de deixar uma dica extra. Principalmente para quem tem muita pessoa de idade que está sendo convidada para o casamento, que acaba tendo um pouco mais de dificuldade com a tecnologia. Algumas pessoas elas não têm facilidade em fazer compras pela internet, têm medo de colocar cartão, preferem comprar presencial. Ainda temos muita gente que é assim, e isso vocês vão até se surpreender. Deixa uma lista presencial em algumas lojas que são mais famosas na sua cidade. Lá você vai, fala, boa parte dessas lojas fazem essas listas.
fala o teu nome, do teu esposo, data de casamento, tudo certinho, e faz a lista item por item. Nós fizemos isso em mais ou menos, acho que foram 2 lojas, eu não lembro ao certo aqui, em quantas lojas que foram. E deixa lá o seu contato para caso tenha alguma dúvida, alguma coisa que acrescentar. Questiona se você ganhar 2 coisas repetidas, se essa loja tem a disponibilidade de trocar, porque vocês vão precisar de trocar algumas coisas. Apesar de que na lista presencial, se a loja for responsável, quando alguém leva um item, ela vai riscar esse item e ele não vai se repetir. Só que às vezes você ganha esse item comprado em outra loja, porque vão ter pessoas que vão ter iniciativas de comprar o teu presente em outra loja, além das que você deixou. Você não vai conseguir forçar a comprar onde você quer de forma muito educada. E você vai trocar aonde permite trocar, para não ficar com 2 coisas repetidas sem necessidade. Então é interessante saber dessa disponibilidade e é interessante também falar de alguma forma educada. Depois, quando eu for falar sobre o convite, eu vou falar como a gente mencionou essas lojas, como a gente colocou nos convites virtuais também que a gente distribuiu. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Mas é interessante vocês terem todas as cartas possíveis na manga, porque as pessoas vão atrás. Então é isso, pessoal. Espero que Desses 4 depois. sites, mais essa dica final, eu tenha ajudado vocês em algum sentido. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e ajude vocês a organizarem, ou no futuro organizar também, porque eu já olhava coisa de casamento antes de estar noiva para já ir planejando. Depois também a gente vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. Mas no geral, o que eu tinha para trazer nesse vídeo de hoje era isso. Obrigada para quem acompanhou o vídeo até o final. Espero de verdade que tenha ajudado e até a próxima!